como os livros e a imaginação moral podem nos auxiliar a nos formarmos como cidadão moral e ético. Esse é um assunto que eu gosto bastante, um assunto que eu gosto de ler, que eu gosto de pensar sobre e logo eu gosto de falar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A função dos livros na nossa formação moral e como eles podem moldar até mesmo o nosso caráter. Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje é um modelo bem diferente. Aqui, se vocês separaram, eu tô no escritório. Eu quis ligar meu celular aqui e começar a gravar. E, gente, são 2 da tarde e olha como estamos em um dia escuro, tá chovendo muito lá fora. E eu amo dias assim. Então eu falei, eu vou gravar porque eu quero conversar sobre imaginação moral. E aqui no perfil eu tenho conversado muito com vocês a respeito de leituras. Era uma vontade que eu tinha de deixar o YouTube do Falei com Amor como algo focado assim para leituras, livros bons, focado em virtudes realmente, porque eu leio vários tipos de livros, mas em todos eles eu busco em comum o ensinamento de bons ensinamentos, de boas virtudes, e é isso que eu trago aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder as notificações e a ler comigo. E, inclusive, falando sobre ler comigo, deixa eu mostrar uma coisa. Eu estou promovendo a leitura coletiva do livro Preparando-se para a Páscoa, que na verdade é uma coletânea de livros de C.S. Lewis, tá? E é via inscrição totalmente gratuita, vou deixar o link aqui embaixo. Então, no ano de 2025, nós vamos ler juntos durante esses 50 dias, Preparando-se para a Páscoa. Se você nunca leu C.S. Lewis, é a hora de você começar, porque é o meu autor do coração e eu quero que seja o seu autor do coração também. E é bem levinho, tá? É um capítulo por dia só, os capítulos são curtos, mas vai render bons papos por lá. E, gente, nossa, esse tema de a importância da leitura na nossa vida é um tema, assim, que eu gosto muito de falar, porque eu gosto muito de ler desde muito cedo, né? Os livros, os gibis, as revistinhas sempre estiveram presentes na minha vida, desde pequena. E por isso que eu tenho esse gosto, e de verdade, assim, se a Gabi lá de, nem sei quando, de 2000, pensasse que um dia eu poderia receber livros e falar sobre livros e influenciar as pessoas a ler, eu nunca... Era, assim, um sonho que foi realizado e que eu olho para trás e falo, poxa, como Deus foi bom. E ano passado eu fui convidada para participar de um podcast falando sobre o hábito de leitura e eu procurei na internet material de apoio, né? E um material de apoio extremamente bom foi um artigo que eu encontrei publicado em João Pessoa, e o nome desse artigo é A Importância da Imaginação Moral na Formação do Imaginário para a Educação. Foi publicado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, pelo Natan da Almeida Alves de Oliveira e Emanuel de Almeida Rufino. E, gente, isso aqui é uma obra-prima, esse artigo. Vocês sabem que eu sou da área da pesquisa também, eu sou bióloga, só que meus artigos são outras coisas, né? Meu artigo fala de nanopartícula, nanotecnologia, fala de soja, de milho, de fotossíntese. E esse artigo aqui eu achei maravilhoso. A primeira vez que eu li ele foi ano passado e eu deixei ele aqui no meu tablet porque ele é muito bom. E vira e mexe eu volto porque ele tem uma base, assim, uma argumentação muito forte em relação ao imaginário, né? E eu quero conversar com vocês sobre esse tema, falando um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos, com base nesse artigo também. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo se eu encontrar de novo, tá bom? Prometo para vocês. E aqui, logo no resumo do artigo, ele comenta que a imaginação moral é entendida como a capacidade humana de reconhecer padrões éticos presente na formação do imaginário, e que entendemos como o campo onde as imagens captadas pelos sentidos são cultivadas. Então vamos lá, pensa aí que você tem na sua cabeça um espaço, é como se fosse um espaço físico, ok? E esse espaço físico é o que capta imagens. Então tudo o que você faz, você adquire uma imagem. Você assistiu algo, você tem uma imagem daquilo. Uma série nova, deixa eu pensar numa série. Stranger Things, pronto. Você assistiu, aquilo imprimiu uma imagem na sua mente. Você leu uma obra, você leu Desventuras em Série, você leu Prefácio ao Paraíso Perdido. Esses livros fizeram uma imagem na sua cabeça a respeito do que eles são. Mas não somente do que eles são, não só o título desse livro, o título dessa série, mas o comportamento, as virtudes, os ensinamentos que estão embutidos ali, de certa forma. E ainda que nós não tenhamos um espaço físico específico, como se fosse uma sala que
ficam essas imagens que são impressas dentro de nós, nós chamamos esse espaço de imaginário. Então, o imaginário é um local, é a nossa mente, é o local onde estão impressos e estão reservados as imagens de tudo aquilo que nós consumimos. Músicas, séries, livros. E esse vídeo é sobre livros, né? Então, esses livros, essas obras que nós consumimos, têm o poder de criar imagens e padrões éticos, padrões morais dentro de nós. E aqui ele começa falando sobre Ilíada, né? Que a Ilíada conquistou o título de clássica e que nós podemos perceber um caráter moralístico. E aí ele diz assim, que esse caráter parece sussurrar-nos as consequências inevitáveis de determinadas ações, alertando-nos ao nos apresentar um mapa de causa e efeito. Por exemplo, talvez você nunca se depare na sua vida com um personagem tão egoísta quanto tem em um livro que você leu. Talvez você não se depare na sua vida real com um personagem tão ciumento e louco como o que você leu, ou talvez até tão mal quanto o que você leu ali naquela obra. Mas o fato de você ter lido e você ter criado na sua mente o imaginário daquele personagem, então vamos falar daquele personagem muito ciumento, o fato de você ter tido contato com aquele padrão moral já te mostra a causa e o efeito. Exemplo, vamos pensar num personagem extremamente malvado, né? Vou falar de As Crônicas de Nárnia, a Feiticeira Branca. Uma personagem muito má, né? Ainda que seja uma história infanto-juvenil. Uma personagem muito má. Eu conheço alguém mal a esse ponto na minha vida real? Não, eu não conheço. Mas eu vi na vida da Feiticeira Branca os padrões que ela tomou, as atitudes que ela toma ao longo das Crônicas de Nárnia e qual é a consequência para essas ações tão ruins que ela fez. Então perceba, se uma criança começa a ter acesso a esses padrões morais desde pequena, ainda que ela não seja essa criança tão má quanto a Rainha Branca, que ela não seja um personagem tão ciumento como nós encontramos ali em Dom Casmurro, ela percebe que ações têm consequências. E quais são essas consequências? Está ali naquela obra. E aí, aqui ele fala em como a arte e a literatura refletem a sociedade. Como a arte e a literatura têm se comportado no nosso mundo de hoje. Hoje está difícil de a gente abrir um livro e ele não ser impresso de atitudes imorais, atitudes perversas, com padrões de sexualidade distorcidos, né? Com abusos e às vezes até com cenas a mais do que seria necessário para aquela história específica. Só que tudo isso revela a sociedade que nós estamos vivendo, porque muitos autores escrevem o que os leitores querem ler. Porque uma obra é para ser degustada, mas uma obra é para ser vendida. E o que vende hoje é o que reflete a sociedade que nós vivemos. E aqui mais para frente, ele fala que nós podemos perceber, então, a importância que a literatura exerce nesse senso de moralidade, na nossa construção. Historicamente falando, as pessoas que eram cultas, as pessoas que gostavam e que tinham a intenção de aprender e de se formar, elas dependiam da literatura. Quem tinha acesso à informação era quem lia. Quem era bem criado era quem lia. Só que com todas as nossas conquistas, né, dessa independência e das escolas, dos professores, o papel da educação acabou ficando na mão de educadores, de professores. E agora, a criança, o ser humano, ele não lê mais para se educar, ele não lê mais, porque a educação ficou na mão da escola, ele não lê mais por, assim, prazer e por cultura. Ele lê, muitas vezes, por questões de obrigação, porque agora quem decide o que nós vamos ler são as escolas. E, gente, eu sou professora, tá tudo certo. Nós precisamos colocar as obras que refletem, né, a nossa cultura, obras que refletem os nossos melhores autores, obras clássicas. E eu concordo que precisamos ter esses livros ali como obrigatoriedade. Quando eu prestei vestibular, tinham várias obras que precisavam ser lidas para responder à prova de literatura. E aquele aluno que zerasse a literatura no vestibular, ele não passava. Ainda que ele tivesse tirado uma notaça em todos os outros conhecimentos gerais, específicos, redação, ele não passava.
Então é necessário ser cobrado a literatura, mas muito da literatura se perdeu justamente pelo fato de não ser mais obrigatório. Agora, nós não somos obrigados a lermos para sermos pessoas informadas, né? Mas aí vamos lá. O que eu leio, então, afeta quem eu sou, afeta como eu sou, afeta a minha relação com o próximo? Muito. Porque lembra do imaginário e lembra desse espaço das imagens que nós vamos cultivando? É uma cultura. E quando nós memorizamos imagens ali no imaginário, nós acessamos essas imagens como um conhecimento prévio para interpretar o mundo e viver no mundo. Então vamos lá. Você está acostumado a ler livros que são imorais, por exemplo. Se você lê e você coloca no seu imaginário que ser imoral é o correto, ser imoral é o comum e é o esperado, talvez em uma situação da sua vida em que você tenha que optar entre ser moral e imoral, você opte por ser imoral. Porque ser imoral é o que está cultivado dentro de você. Se eu só leio livros que são extremamente violentos, com comunicação violenta, comportamento violento, assim que eu me deparo com uma situação que eu tenho a opção de ser manso ou violento, quem sabe, ao acessar toda a minha memória e o meu imaginário, eu opte pelo comportamento que para mim é mais comum. A frase clichê, o que eu planto eu colho, e de fato o que eu coloco no meu imaginário, a minha cultura ali, é o que eu vou colher depois. Tamanho o impacto que as obras têm na nossa vida. E aí você pode pensar assim, não, mas eu sou diferente, eu sou o alecrim dourado e eu não sou influenciável. Mentira, nós somos muito influenciáveis pelo que nós achamos que é normal. Uma sociedade que é imoral e que vê a imoralidade como algo que é comum, como algo que é até mesmo esperado, é uma sociedade moral. E quando você acha que é normal ser imoral, isso muda o seu código de conduta. Então, olha só, aqui nesse artigo ele diz assim, que a representação de imagens que nós captamos pelos sentidos fazem com que nós encontremos um princípio moral por trás dessas imagens. Nós não precisamos estar constantemente dizendo que uma determinada bruxa é má. Pela própria ação dos personagens, a criança percebe que aquele comportamento não é como deveria ser. E mesmo que não saiba o que é, a criança sabe que existe algo de errado ali. E essa capacidade se manifesta de maneira ainda mais forte na literatura, uma vez que a mesma exige um maior esforço imaginativo. Então aqui ele está defendendo que a literatura tem sim um papel na educação, e que quando nós expomos às crianças determinado tipo de literatura, por exemplo, né, talvez você fale assim, não, eu não vou deixar meus filhos lerem as Crônicas de Nárnia porque tem a Feiticeira Branca, porque tem morte, né, porque tem guerra e tem muita magia e a criança não vai conseguir separar a magia da realidade. Na verdade, aquilo já está imprimindo naquela criança um contexto moral, um imaginário de que coisas boas têm consequências boas e ruins têm consequências ruins. Claro que tem toda a educação dos pais por trás, todo o filtro dos pais por trás. Claro que tem hora para tudo. Se você ainda não conversou sobre morte, guerra e que bruxas não existem, mas que o mal existe com seu filho, não é hora de você apresentar uma bruxa através de uma obra literária. Precisa ser conversado antes. Mas que assim como de C.S. Lewis, e eu vou pegar esse trecho do que ele fala, o menino não despreza as florestas de verdade por ter lido sobre florestas encantadas. A leitura torna todas as florestas de verdade um pouco encantadas. Olha como isso é legal. E aqui, esse artigo é bem joia, porque ele cita C.S. Lewis e cita Tolkien também, né? Então percebem como a ficção, a fantasia, e a ficção, eu digo aqui, livros de romance, tudo que a gente consome, tem um poder de encantar mais o mundo ou desencantar mais o mundo também. Então importa o que eu leio? Importa. Importa que eu não leia? Importa também. Porque algum tipo de conteúdo nós estaremos consumindo. Se você não está lendo, você está consumindo, sei lá, Reels no Instagram, você está consumindo vídeos no YouTube, você está consumindo programas e séries, né? Algo você está cultivando no seu imaginário. Então que seja boa literatura. Ainda, e não estou assim falando que você precisa ler unicamente livros cristãos, porque eu não leio unicamente livros cristãos, mas dentro dos livros que eu leio,
Eu procuro livros que possam me ensinar boas culturas, que possam me ensinar bons princípios morais e éticos. E ainda que ele não me ensine, hoje eu já tenho maturidade para discernir que esse comportamento não é adequado, não é o comportamento que eu quero tomar. Esse livro ele serve de contraste e não serve de exemplo. Não são todos que vão conseguir atingir essa maturidade. E isso vem muito com a idade e com a experiência com os livros também. E é por isso que a gente precisa ir com calma quando a gente é mais jovem, para não consumir qualquer tipo de tranqueira que está na nossa frente. Porque se nós não conseguimos, nós não temos aquela fortaleza de saber no que nós acreditamos, como que nós teremos a capacidade do discernimento do que é bom e ruim, do que serve para mim e do que não serve? Então, nós precisamos estar formados moralmente antes de ler obras, né, consumir obras que levantam pontos ali morais. Então, fica aquela pergunta, nós somos o que nós lemos? Sim, nós somos, né? Aqui na conclusão desse artigo diz que, nessa pesquisa, a imaginação moral, entendida como a capacidade humana de reconhecer padrões éticos, presente na formação do imaginário, que entendemos como o campo onde as imagens captadas pelos sentidos são cultivadas, é de suma importância à educação, possibilitando que o educado possa passar a ver as coisas como fora de si mesmo, como coisas reais, e a partir daí reconhecer a verdadeira essência dele mesmo e do mundo que o cerca. Quando nós cultivamos o nosso imaginário, nós temos essa cultura, é o que nós vamos colher depois. E tudo que nós cultivamos ali vai ensinar em 3 aspectos: quem eu sou, quem o outro é e como eu gostaria que as coisas fossem. Talvez você leia e você encontre um parâmetro de como você gostaria de ser, ou como o outro é e como você gostaria que o outro fosse. Agora pensa, se você só tem cultivado coisas ruins no seu imaginário, que tipo de sociedade você deseja ter? É essa que você tem cultivado? É o que você tem consumido? O que você consome hoje é o que você gostaria de ser? Como você gostaria que as coisas fossem? É muito sério tudo que a gente consome. E é nisso que eu sempre penso, ao escolher um título. Esse título é bom? Ele é edificante? Esse título é indicado? Li um pouquinho, não gostei? Deixa pra lá. Tem tanto livro bom pra gente ler, mas existem tantas obras boas que realmente vão nos mostrar um padrão moral, realmente. E citando o livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Igual eu te falei, eu não estou falando aqui unicamente de livros cristãos. Eu estou falando de todas as obras. E na Abolição do Homem, C.S. Lewis mostra que, independente da sociedade cristã ou não, essa sociedade tem valores, tem princípios, e esses princípios são muito parecidos. E justamente por esses princípios serem parecidos, indica que nós temos um padrão moral intrínseco ao nosso coração. E já que nós temos esse padrão moral intrínseco, parece que, por exemplo, você não ensina uma criança a mentir, mas chega uma hora que ela mente, e ela sabe que ela está errada. Então, olha só como o padrão moral já vem encucado ali na mente, né? E já que nós temos, então, esse padrão moral, se nós tentarmos fugir desse padrão de moralidade que nós temos, das virtudes que nós devemos cultivar, nós vamos abolir o próprio homem. O homem só é homem quando ele obedece padrões éticos e morais. E esses padrões éticos e morais não são relativos. Existem padrões certos, existem padrões errados, e quando nós cultivamos padrões corretos, nós seremos pessoas mais virtuosas. E bom, esse é um canal cristão. Você sabe bem para onde aponta o padrão moral correto. Foi um grande prazer conversar com você sobre leitura. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, porque os comentários aqui no YouTube valem muito. Se inscreva no canal, ative o sininho e eu te espero no próximo vídeo. Beijo da Gabi.